Olá, estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais um Filosofando Física. E dessa vez nós vamos continuar então aquela aula de vetores. Essa aula é uma aula que deu bastante trabalho para se preparar e ela, porque ela realmente é um pouquinho mais detalhada, mas ela é importante para você aí que está começando a sua graduação de exatas, né? Nós estamos falando de vetores, claro que vetores já pode ter sido ensinado inclusive no ensino médio, sim, claro, por que não, né? Mas cada vez mais a gente vai aprofundando em situações onde você não vai mais fazer as contas só de cabeça, onde você não vai só ter ângulos notáveis na sua vida, né? Onde você vai ter que usar calculadora, assim como a gente já falou sobre aulas aqui de calculadoras explicando as funções trigonométricas e as funções inversas da trigonometria também, né? Que é muito importante para você conseguir fazer o que você precisa, né? Para você conseguir encontrar os valores que você realmente precisa aí, certo? Então, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar então sobre duas coisas importantes, né? Sobre componentes dos vetores. Componentes dos vetores e versores, ou vetor unitário. Vamos começar então falando sobre componentes dos vetores. Como é que funciona isso? A gente tem que lembrar aqui, que a gente falou até há pouco tempo, sobre a soma de vetores. A soma de vetores, né, a gente lembra lá que tem várias formas de somar e que não importa a ordem dos vetores, sempre a resultante ela vai ser sempre a mesma. Né? Isso você lembra, se caso você não lembra disso, pode voltar uma aula e a gente já falou disso aí na aula anterior sobre soma de vetores. A gente pode falar de componentes de vetores quando a gente então coloca isso num plano cartesiano, tá? Vamos pensar no seguinte, vamos pegar aqui, ó, esse vetor A. Esse vetor A, ele tá aí, tá solto, beleza. Vamos colocar agora esse plano cartesiano aqui, ó, plano cartesiano, x e y, beleza. O x então abscissas, o y a ordenada, né? Beleza? Como que funciona a decomposição dos vetores, né, nesse eixo? Né? Você vê que basta você fazer uma projeção desse vetor nos eixos. Então, se você faz uma projeção, o que é projeção? Lembra? Projeção é a sombra. É como se fosse uma sombra exatamente do meio-dia, vai? Quando você tem a sombra do meio-dia, aquela sombra certinha em cima, né? Você tem a sombra do meio-dia, a sombra que é perpendicular ao eixo. Né? Então você pega uma sombra perpendicular ao eixo e verifica como que é a projeção do vetor A no eixo x. Você vai ter então um vetor AX, que é um vetor menor do que o vetor A ali, beleza? E o vetor AY, ele é um vetor da projeção do eixo Y. Note, né, que se tivesse uma luz então aqui na horizontal, você teria uma sombra projetada no eixo Y do tamanho de AY. E note que o tamanho desses dois vetores, eles não mudam. Se você movimentar, por exemplo, o eixo, você vai ver que, se você movimentar o eixo ou movimentar o vetor, tanto faz, enfim, você vai ver que o tamanho dos vetores componentes, eles não mudam também. Vão continuar sendo do mesmo tamanho. Então, olhando desse jeito, olhando desse ponto de vista, a gente pode dizer que esse vetor A aí, ele é exatamente a soma do vetor AX com o vetor AY. Concorda? Beleza? A gente só pegou o que a gente aprendeu antes da soma de vetores, fica com isso na cabeça. Agora a gente lembra aqui, vamos lembrar de algumas coisas que você já sabe, que são aquelas características do triângulo retângulo, de Pitágoras e do triângulo retângulo. Lembrando porque nessa situação aqui, nesse exemplo que a gente acabou de dar, a gente tem aqui justamente um triângulo retângulo, certo? Então nós temos aí o vetor, né? O vetor A, ele é a hipotenusa do triângulo retângulo, e temos aí os componentes, AX e AY, como sendo os catetos desse triângulo retângulo, beleza? Muito bem. Então a gente lembra daquelas relações, né? Vamos lembrar rapidamente das relações. Nesse triângulo retângulo, então a gente também tem esse ângulo aqui, né? O ângulo θ. Esse ângulo θ, para descobrir esse ângulo θ, a gente pode ter aquelas combinações de seno, cosseno e tangente. Lembra então que o seno do ângulo θ é o cateto oposto ao ângulo θ dividido pela hipotenusa? Então, o cateto oposto ao ângulo θ é justamente o componente AY, né? O componente AY dividido pela hipotenusa, que é justamente o vetor A, beleza? Muito bem, e o cosseno de θ? O cosseno de θ é o cateto adjacente ao ângulo θ dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é justamente o componente x, né? Dividido pela hipotenusa, que é o vetor A, beleza? E a tangente, lembra que a tangente é seno sobre cosseno? Seno sobre cosseno também a gente pode dizer que é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Ou seja, o
componente y dividido pelo componente x, beleza? Né? Ou AY por AX. Muito bem. Aí, lembrando aqui, para facilitar, vamos lembrar agora, vamos pegar o tamanho desses componentes. Como é que a gente pega o tamanho dos componentes? A gente simplesmente é uma questão de jogo matemático simples aqui, vamos passar para um lado. A gente vê aqui que, por exemplo, o componente AX, ele é igual ao vetor A multiplicado pelo cosseno de θ, certo? Né? E o componente Y, né? O tamanho do componente Y, ele é igual ao vetor A multiplicado pelo seno de θ, beleza? E aí a gente também tem aqui o Pitágoras, né? A gente lembra então que Pitágoras ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então o quadrado da hipotenusa é o quadrado do vetor A, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então é igual ao quadrado do componente x, ax ao quadrado, mais o quadrado do componente y, ay ao quadrado, beleza? Tá aí, beleza. Então muito bem, a gente tem aqui como que o vetor A também, o tamanho dele, pode ser então a raiz quadrada do quadrado, né, do componente x mais o quadrado do componente y. Beleza, tudo normal. E agora a gente vai aqui para descobrir o ângulo. Lembra que a gente, para descobrir o ângulo, a gente usa a função inversa? A função inversa da trigonometria, a gente usa as funções inversas, porque são tanto o arco seno, quanto o arco cosseno, quanto o arco tangente. A gente usa essas funções para encontrar, então, os ângulos, certo? Então o ângulo θ, a gente pode obter ele com o arco tangente. Como é que funciona isso? θ sendo igual ao arco tangente, ou seja, tangente elevado a menos 1, de quê? De qual valor? A gente pega da tangente, certo? A gente sempre pega o valor do que você está procurando. Por exemplo, o arcosseno, você pega o arcosseno pegando o valor do seno internamente, você vai pegar o valor do seno e aí você vai dizer que o arco cujo seno é tanto, ele tem tantos graus. Aqui você está dizendo o seguinte, o arco cuja tangente é tanto, tem tantos graus. Então quanto que é a tangente? A gente sabe que a tangente é seno sobre cosseno, ou nesse caso aqui é o componente y dividido pelo componente x, beleza? Muito bem, só que aí nós temos um probleminha, né? Temos um probleminha aqui que a gente tem que olhar o seguinte, que no caso, quando você lembra das aulas de seno, cosseno e tangente, a tangente só existe de 90 até 90, ou seja, de menos 90 graus até mais 90 graus, sem ser o 90 graus e sem ser o menos 90 graus, certo? Beleza? Não tem mais que isso. Tangente não tem mais que isso. Então, como é que você vai descobrir, então, qual é o ângulo, né? Quando, por exemplo, o vetor estiver apontado para o outro lado do quadrante, né? Para o quadrante 2, para o quadrante 3. E aí, como é que funciona? Né? Vamos estudar isso aqui. É simples, viu? Não é difícil. Mas, basicamente, primeiro a gente tem que pensar o seguinte. A gente tem que pensar que a gente pode, então, primeiro, levar em consideração aqui que a gente vai querer o arco tangente não só do componente y dividido pelo componente x. Por quê? Porque às vezes o componente y pode estar um valor negativo. E se tiver um valor negativo, vai dar errado nessas contas aí. Vai dar uma tangente negativa, vai ser complicado. Então a gente já vai deixar tudo em módulo. Lembra? O módulo, a gente não falou isso ainda aqui no canal, mas o módulo é uma função matemática que sempre deixa tudo com um sinal positivo, tá? Então, se você tiver um valor negativo dentro do módulo, ele vai ser interpretado como positivo, certo? Sempre é isso. Vamos lá, vamos fazer a conta aqui para vocês entenderem. Vamos colocar primeiro os 4 quadrantes e vamos fazer aqui. Então, se a gente pega no primeiro exemplo, que está no primeiro quadrante, né? No primeiro quadrante, tá tudo certo, porque o primeiro quadrante você vai ver que o componente x e o componente y, os dois estão positivos. Se os dois são positivos, então, né, ele vai ser igual, né? Então o ângulo que a gente obtiver aqui do vetor A, do vetor A junto com o eixo x ali, né, no ângulo 0, você vai ter então exatamente o ângulo que você precisa. Então o ângulo que eu procuro, né, que é o θ, ele vai ser igual ao ângulo φ aqui que a gente está trabalhando, né? Então você vê porque ele vai ser igual, porque os dois componentes estão com o mesmo sinal positivo, certo? Positivo, beleza? Né? Então de 0 até 90 graus, então o ângulo é aquele que a gente está procurando mesmo. Beleza. Se o componente x e o componente y estiver positivo, né? Aqui é no quadrante 1, né? A gente pode dizer que o ângulo θ ele é igual então ao ângulo φ que a gente procura. Beleza. Já
nessa situação do quadrante 2, a gente então tem o componente x sendo negativo e o componente y sendo positivo. Nesse caso aqui, no quadrante 2, então, qual é o ângulo que a gente procura? A gente procura esse ângulo θ aqui, ó. Nesse caso, você vai ter que colocar os componentes no módulo, certo? Então você vai pegar o módulo do componente y, que aqui no caso é positivo, então tudo bem, dividido pelo módulo do componente x, que aqui é negativo, aí se transforma em positivo também. Aí você vai ter o valor de φ. Tá vendo esse valor de φ aqui? Esse valor de φ aqui, ele vai me mostrar o ângulo φ. Só que o que eu preciso? Eu preciso saber o ângulo θ. Como é que eu descubro isso? Eu pego 180 graus é um ângulo raso, certo? É o ângulo que iria 180 graus. Então eu pego 180 graus menos o ângulo φ, né? Que é esse que eu descobri aqui, né? Com os módulos do componente y dividido pelo módulo do componente x, certo? Olha só, aí eu vou ter o ângulo θ certinho, beleza? Olha só que interessante, você tem que ficar atento nisso, porque ficando atento nisso, você não erra quando aparecer, né? Porque sempre aparecem umas pegadinhas, e se você esquece desses detalhes, você coloca o ângulo que tá vendo ali e esquece desse detalhe, né? Tem que tomar esse cuidado, né? Então vamos lá, agora vamos então no quadrante 3. O quadrante 3, então nós temos então, tanto o eixo, tanto o componente x ele tá negativo, quanto o componente y está negativo. Nesse caso aqui, a gente precisa descobrir o ângulo θ. O ângulo θ é esse que é maior do que 180, tá vendo? É maior que 180, é menor do que 270 ali, ó. Então é maior que 180. Então como é que a gente faz? Ele é maior que 180, então a gente faz o seguinte. Pega então, faz de novo o módulo do eixo y, né, o módulo do componente y do vetor, dividido pelo módulo do componente x do vetor, para pegar o ângulo φ, que é esse ângulo aqui, ó, esse ângulo φ. Beleza, agora a gente precisa saber o ângulo θ. Só que o ângulo θ, veja que o ângulo θ, ele pega parte do ângulo φ ali, entendeu? Então por quê? Porque ele pega o 180 mais o ângulo φ, certo? Então a gente pode dizer isso, que o ângulo θ é justamente 180 mais o ângulo φ, certo? Muito bem? E no caso aqui, então, beleza? Beleza? Qualquer dúvida, turma, manda aí pra mim, que a gente vai resolver, vai deixar o vídeo mais fácil se precisar, beleza? Não deixe passar dúvidas, vamos conversar, beleza? Muito bem. Agora a gente tá aí no quarto quadrante, né? Quarto e último quadrante, e a gente vai fazer aqui. Por exemplo, a gente vê que agora o eixo, o componente x, ele é positivo, e o componente y, ele é negativo. Nesse caso aqui, a gente precisa de novo do ângulo θ. O ângulo θ é esse que já passou os 270, tá quase 360, só que ele não é 360, né? Porque ele seria 360 se tivesse mais esse ângulo θ aqui, então esse ângulo φ. Então o que a gente vai fazer? A gente vai de novo pegar o módulo do componente y, dividir pelo módulo do componente x, beleza? Pra gente encontrar esse ângulo φ aqui. Encontrando esse ângulo φ, a gente pega e substitui, a gente subtrai esse ângulo φ dos 360, já que o ângulo θ é justamente 360 menos o ângulo φ. Tá vendo só que louco? Tá vendo que louco? É muito louco isso aí, né, bicho? É muito louco. É detalhes assim que a gente faz o negócio voar, cara. É importante demais um negócio desse. Muito bom, muito bom, muito bom. Né? Espero que vocês tenham entendido até aí, entendeu? Espero que vocês tenham entendido até aí. Pode beber uma água, né? Elaborar essa ideia, pode voltar quantas vezes quiser, beleza? Entenda isso direitinho. Lembra que a gente aqui só tá querendo encontrar o ângulo, né? O ângulo θ, né? A gente já viu aqui como é que funciona, né? Então isso só pra gente falar de componentes do vetor, certo? Né? Como que encontra os componentes do vetor aí. Muito bem. E agora nós vamos falar sobre vetor unitário. Em alguns livros você encontra a nomenclatura de versor. Versor é a mesma coisa de vetor unitário, certo? É um vetor com uma única unidade, né, sem dimensão, né? Ele só tem a função de direcionar. Só tem a função de direcionar, de falar para que lado ele está apontando dentro do eixo cartesiano, dentro do eixo de 3 dimensões, veja. Então, ou seja, hoje, até agora a gente está falando aqui normalmente de 2 dimensões, do eixo x e do eixo y, mas isso pode ser prolongado também para o eixo z, certo? Então, sem problema nenhum. A diferença dos versores, né? Cada versor, eu vou chamar de versor porque é mais fácil falar versor do que vetor unitário. Mas cada vetor unitário, né? Ele tem então um respectivo dentro, né? Ele tem um eixo respectivo, né? Então a gente diz que é o seguinte: o vetor
unitário respectivo ao eixo x, ele é desenhado com a letra I. Ele vai ser a letra I. E o vetor unitário respectivo ao eixo y, ele é desenhado, ele é escrito com a letra J, certo? E o vetor unitário respectivo ao eixo z, ele é escrito com a letra K, beleza? Todos esses, então, I, J, K é respectivo ao x, y, z, beleza? Muito bem, guarde isso. X, y, z é respectivo ao I, J, K. A diferença aqui vai ser o seguinte, veja, lembra que quando a gente fala de vetores como um todo, nós temos sempre um sinalzinho que é uma seta, né? A gente põe uma seta para dizer que é um vetor. Só que no caso do vetor unitário, tem muitos livros aí, eu até acho legal isso, tem muitos livros que colocam um circunflexo em cima dessas três letras. Então quando você isso para diferenciar dos vetores, né? Porque às vezes o cara põe ali vetor A, vetor B, vetor C. Então, em cima de cada vetor, cada letra A, B, C, o cara pôs uma setinha. Beleza. Mas aí tem lá o I, J e K. Se você pôr uma setinha também, você pode confundir o leitor, imaginando, e o leitor pode pensar que aquilo também é um vetor. Mas não é um vetor, é um versor. Se é um versor, ou seja, se é um vetor unitário, ele tem que ter um circunflexo em cima, né? Ou então você tem que indicar, segundo os vetores unitários e tal, entende? Para não confundir. Então, para não confundir, eu prefiro sempre usar o sinal de circunflexo em cima de cada versor, beleza? Você vai ver então aqui no Professor Paulo Góes, aqui no canal do Professor Paulo Góes, toda vez que tiver um versor, a gente vai meter um circunflexo em cima dessas letrinhas I, J e K, beleza? Muito bem, vamos aí. Então, beleza. Ao saber disso, a gente sabe então que cada um desses versores tem a unidade de 1, ou seja, tem um tamanho de 1, né? Então a gente pode dizer que o módulo de cada vetor, ou seja ele positivo ou negativo, ou seja, lembra como é que você faz um vetor negativo? Lembra? A gente falou isso na aula passada. Vetor negativo é aquele vetor que vai para o outro lado, que vai para o outro sentido, certo? Né? Então é isso. Então, ou seja, se você está falando que o I positivo ele é referente ao eixo X, então é o X positivo. Se estiver apontando para o X negativo, né? Então você vai ter um I negativo. E um I negativo, né? Ele é apontado para o X negativo, certo? Então, se você pegar então o módulo do I, ele é igual ao módulo do J, que é igual ao módulo do K, que é tudo igual a 1, certo? Porque significa que ele sempre vai ser igual a 1. Muito bem, sempre então respectivo. Então, de novo, I, J, K é respectivo aos eixos X, Y, Z. Beleza? Muito bem. Beleza, vamos seguindo aí. Muito bem. Agora, para que serve esse versor aí, ou vetor unitário? Por que existe essa desgraça, né? Mais uma. Ué, basicamente, cara, esse aí ajuda demais. Porque ele, por ser o vetor unitário, você pode multiplicar qualquer vetor, qualquer componente do vetor por ele. Porque se você multiplicar por ele, né, você vai multiplicar por 1. Quando você multiplica qualquer número por 1, você não muda nada na conta, mas facilita na conta, na descrição que está vindo aí no futuro. Quer ver? Se liga aí, vamos ver, acho que você vai entender conforme a gente for fazendo o exercício. Se liga aí, olha só, se a gente multiplicar um componente x, no caso, por exemplo, o componente daquele vetor A, que é o AX, multiplicar pelo versor I, então nós vamos ter aí então um AXI, certo? Então temos um AX vezes I. E nesse caso o AX ele é só o componente, né? Você não precisa colocar, por exemplo, em cima do AX um vetor. Se você pega o componente AX e multiplica ele pelo versor, né? Você vai só colocar o AX multiplicado por I. E no caso, I circunflexo, que é o versor, certo? Aí você já está indicando que esse AX, né, que tem o tamanho do AX, ele está multiplicado por I, significa que a gente já sabe que ele está apontado para o eixo X, certo? Ele é um componente de X, beleza? Então se você pegar o AY, ou seja, se pegar o componente em Y e multiplicar ele pelo versor, ou seja, pelo J, né, você então não precisa colocar o sinal de vetor em cima do AY, você só precisa colocar o vetor, no caso o símbolo do versor, em cima do J, certo? Ficaria então AY vezes J.
Muito bem, então se tiver então um componente em Z, né? Então a gente faz do mesmo jeito. A gente tem então, se tiver um componente em Z, se tivesse um componente em Z daquele vetor A, é que não tem, porque a gente só fez isso em versão 2D. Mas se tivesse 3D, também daria para ter um componente em Z. Como não tem nenhum valor em Z, então a gente pode dizer que ele tá zero, né? O componente em Z é zero. Mas se tivesse algum valor no componente em Z, a gente podia multiplicar esse componente em Z, né? O componente do vetor em Z, pelo versor K, certo? E aí teria também o produto aqui e tá tudo certo. Agora a gente vai fazer o seguinte, pra gente entender essa história de vez, a gente vai pegar e vai fazer uma soma de vetores. Ah, mas isso você já sabe fazer soma de vetor, calma. Mas a gente vai fazer agora a soma de vetor usando os componentes. Todos esses componentes e trabalhando com os versores, certo? Pra gente entender direitinho como é que funciona. Então vamos lá, né? Primeiramente a gente tem que lembrar aqui, por exemplo, se eu quero somar dois vetores, então vamos dizer que eu quero somar o vetor A com o vetor B. Qual é o vetor A, né? Bom, vou pôr aqui um vetor aleatório A. Então o vetor A, ele é igual ao componente X. Vamos só colocar 2D, tá? Por enquanto, porque 3D iria dar uma aula muito maior aqui. E vamos só deixar 2D, mas entenda que dá para ampliar isso para 3D sem problema nenhum, porque é uma questão matemática simplérrima, sem problema nenhum, beleza? Vamos lá, então você tem o vetor A e o vetor B. Então o vetor A você tem os componentes em X e Y. O vetor A, então, ele é igual ao componente em X, ou seja, AX, multiplicado pelo versor I, mais AY, multiplicado pelo versor J, beleza? Muito bem. E o B, e o vetor B, ele é a mesma coisa, né? Ele vai ser igual à soma do componente em X, multiplicado pelo versor I, certo? Mais, então, o componente em Y, né, do vetor B, multiplicado pelo versor J, beleza? Muito bem. Então a gente sabe que o vetor resultante é o vetor A, que a gente já viu lá, que é o AX versor I, mais AY versor J, então, mais BX vetor unitário I, mais BY vetor unitário J, vetor unitário e versor são iguais, certo? É a mesma palavra, muito bem. E aí, beleza, agora a gente vê o seguinte, note que dentro de cada um desses parênteses, nós temos aí componentes X e Y e temos vetores unitários I e vetores unitários J. O que a gente vai fazer? A gente vai separar, vai isolar, vai fazer uma distributiva aqui com os vetores unitários, certo? Então nós vamos pegar tudo que tiver multiplicando por vetor unitário I e vamos deixar ele isolado para a gente ver quantos valores de vetor unitário I nós temos e vamos somar depois com da mesma forma para o vetor unitário J, tá? Então beleza, então nós temos aí, ó, se a gente pega o AX multiplicado por I e o BX multiplicado por I, né, pelo vetor unitário I, nós podemos separar esses dois. Então fica AX, que é o componente X de A, mais o componente X de B, certo? Ele tá aí multiplicando pelo vetor unitário I, beleza? Muito bem. A gente soma o quê? Vai somar agora o que sobrou, que é o AY, o componente em Y de A, mais o componente em Y de B, multiplicado pelo versor J, beleza? Vetor unitário versor J. Muito bem? Ao fazer isso, pronto, guarda essa fórmula aí na tua cabeça. Lembrando que se tivesse o componente em Z, seria mais um desses, certo? Seria o AZ mais BZ, certo? Multiplicado por K, né? Certo? E aí é assim que funciona. Então agora a gente vai colocar números nesses vetores. Então vamos lá. O vetor A tem essa seguinte configuração. É 8i mais 3j. 8 versor I mais 3 versor J. E aí? Agora você vê, poxa, mas vetor I, versor J? Até agora a gente só falou de x e y. E agora? Como é que é isso aqui? Lembra que o I é relativo ao x, ao eixo x, e o J é relativo ao eixo y, beleza? Então aqui a gente pode dizer que é a mesma coisa que 8x mais 3y, certo? Mas vamos deixar em I e J, beleza? Porque é assim que funciona nos vetores, beleza? Muito bem. E o vetor B, ele é menos 5i menos 7j, beleza? Olha só que legal. Então então você já está mais ou menos entendendo como é que está a configuração disso. A gente quer saber a resultante disso. Lembra que a gente isolou os valores de I
e os valores de j, pegamos o que estava somando nos dois, aqui são soma de vetores, então nós vamos fazer a soma normal mesmo. Agora, vendo esses componentes aqui, tanto do vetor A quanto do vetor B, nós podemos já separar os elementos, né? O quanto que é o componente de x, o componente do vetor A em x, e o componente do vetor A em y, o componente do vetor B em x e o componente do vetor B em y. O componente do vetor A em x, né? Ali a gente pode saber que é 8. O componente do vetor A em y, ele é 3, né? Porque tá ali, 8i mais 3j, certo? E o componente do vetor B em x, ele é menos 5, que tá ali, ó, menos 5i. E o componente do vetor B em y, né? Ele tá ali, ó, menos 7, porque tá menos 7j. Beleza? Muito bem? Então, fazendo desse jeito, basta a gente então substituir. Pega os valores que estão multiplicando pelo versor i e soma, né? Tipo, aí você multiplica isso e soma com os valores que estão multiplicando o versor j, certo? Então vamos lá. A gente tem aqui, o que está multiplicando pelo i é o componente em x de a mais o componente de x em b. O componente de x em a é 8 e o componente de x em b é menos 5. Então põe aqui, ó, 8 menos 5 multiplicado por i, pelo versor i, beleza? A gente faz uma soma aqui e entre parênteses a gente pega o componente do vetor A em y mais o componente do vetor B em y. O componente do vetor A em y é 3 e o componente do vetor B em y é menos 7. Então pega 3 menos 7 multiplicado por j, beleza? Quando faz isso, nós temos então a resultante, que é 8 menos 5 é 3, dá 3i, menos 4, que é 3 menos 7, 4 menos 4j, beleza? Nós temos aqui a resultante. Muito bem. Tendo essa resultante, agora a gente vai saber quanto que fica o valor da resultante. Como que a gente sabe o valor da resultante? A gente usa Pitágoras. Pitágoras, a gente lembra ali que a gente vai pegar a resultante, que seria a nossa hipotenusa, né? E vai... a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Que nesse caso os catetos aqui são os componentes em x e y, certo? Então aqui a gente pode referenciar os componentes de x e y da resultante, beleza? Então nós temos aqui, ó, a resultante, ela vai ser então raiz quadrada do componente em x da resultante, né? Qual é o componente em x? O componente em x é esse que está multiplicando o versor i. Então o componente em x da resultante é 3. Então o componente em x da resultante é 3, tá aqui, ó, 3 ao quadrado, mais o quadrado do componente em y da resultante, que é menos 4. Tá aqui, ó, né? Menos 4 ao quadrado, né? Então aqui você vai ter raiz de 9, né? 3 ao quadrado é 9, mais 16, certo? Que 4 vezes 4 é 16, muito bem? E aí você tem então raiz de 25. Então nós temos aqui que a resultante tem o tamanho de 5 unidades. A gente não falou unidades aqui, não falou qual é a unidade, a gente pode chutar aqui que seja quilômetros, metros, não importa, né? Aqui a gente só está falando qual a gente está pegando um valor genérico aqui, tá? Mas obviamente que na hora da prova alguém vai dizer, calcule aqui o vetor de tantos metros ou de tantos quilômetros, enfim. E aí você depois multiplica por aqui, beleza? Muito bem, a gente já descobriu então a resultante, já descobrimos o tamanho da resultante, certo? Já sabemos aqui o tamanho da resultante. E agora vamos saber o ângulo, né? Vamos ver qual é o ângulo final, o ângulo θ, né, dessa resultante. Já sabemos que o tamanho da resultante é de 5, beleza? Como é que a gente sabe o ângulo θ? A gente vai pegar o arco tangente. A gente vai pegar o arco tangente, pegando então os componentes então em y e dividido pelo componente em x da resultante. O componente em y da resultante é esse menos 4, porque está multiplicando pelo versor j, certo? Então, fica menos 4 dividido por 3. O componente em y, ele está negativo. Se o componente y está negativo e o componente em x está positivo, em qual quadrante que ele está? Pensa aí. Se o componente y, que é o eixo das ordenadas, ele está negativo, então ele está para baixo. Se o componente em x está positivo, então ele está para ali, ó, tá lá para a direita, certo? Certo? Se ele está ali para a direita, né? Então a gente tem aqui o quarto quadrante. E o quarto quadrante, como é que a gente descobre o ângulo? Lembra? A gente pega os 360 menos esse arco tangente. Então a gente pega aqui, quanto que dá o arco tangente? Não, você não vai colocar menos 4 dividido por 3, tá? Você pega o módulo. Então, você vai pegar o módulo desses valores componentes. Menos 4, põe 4, que é módulo. Dividido por 3 é 3.
Positivo. Então, vai pegar então, quanto que é 4 dividido por 3? Beleza? Então a gente vai pegar aqui, ó, 4 dividido por 3. Então a gente vai pegar aqui o arco cuja tangente ele é 4 dividido por 3, beleza? Então você pega a calculadora, vai ali, ó, põe lá 4 dividido por 3, beleza? Beleza, tá aí o resultado. Aí você vai ali na segunda função trigonométrica da calculadora, põe ali, ó, tangente elevado a menos 1, você vai ver que tá dando aí, ó, 53, certo? 53 graus, né? Porque lembra que sua calculadora deve estar em graus aí. Muito bem? Ao fazer isso, então a gente vai pegar 360, que é 360 graus, menos 53 graus, que dá o ângulo de 307 graus. Se liga, agora a gente tem o ângulo, cara, 307 graus, certo? Sabe? Então, ou seja, a gente pega aí e sabe então que ele tá fazendo um ângulo de 307 graus, tá no quarto quadrante, apontado então para baixo ali, para sudeste, enfim, né? E tá ali com o tamanho de 5. Olha só. Tá vendo? Não é tão difícil. Ele é trabalhoso. Aqui, o nosso trabalho é só saber separar bem os componentes, tá? Você vai ver muitos exercícios assim. Eles vão colocar aqui, ó, some os vetores. E pá, não vai dar um valor de vetor, pá. Lembra que vetor, você tem que ter direção e sentido? Todo vetor tem que ter direção e sentido, certo? Então, no caso, quando você põe um vetor, por exemplo, 8i mais 3y, não, 8i mais 3j, você está dando a direção e sentido aí, entendeu? Né? Você falando que o vetor é esse, o vetor é esse. Se você põe, o vetor de 32 para onde? 32 o quê? É 32 graus, ou 32 metros, vai para onde? Entende? Então, fica faltando informação. Então, quando você vai falar de vetor, quando alguém for falar de vetor com você, vai estar sempre tem que falar de direção e sentido. Por isso que normalmente é colocado usando vetores unitários, que aí você sempre vai ter a direção e sentido nos vetores, beleza? É isso aí, turma. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Nessa aula aqui a gente falou então ainda de soma de vetores, ainda agora falando sobre componentes de vetores. E na próxima aula nós vamos falar sobre produto vetorial, que é uma coisa, né, um pouco mais hard, né? Estamos aprofundando aí essa parte, né? Essa primeira parte da graduação, mas é importante para a gente avançar em temas mais complexos, tá? Mas primeiro a gente vai fazer isso aqui, depois que a gente terminar esse conjunto de informação de vetores, a gente vai dar uma aliviada aí nas aulas, depois a gente volta para pesar novamente, beleza? Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, chegaram até aqui, dá aquele like, aquele joinha, né? Põe o sininho aí e mande comentários, né? Pode falar mal, pode falar bem. Se você achou que tá legal, falou que tá rápido, tá devagar, volte quantas vezes for necessário, né? A nossa ideia aqui é facilitar as exatas para você, beleza? Lembrando que esse canal aqui é um canal de física e matemática com vídeos aleatórios, como crítica de cinema, montagem de quebra-cabeça e vídeos afins aí, beleza? Muito bem, espero que vocês tenham gostado, é isso aí, e conte sempre com a gente, bons estudos e até a próxima aula, turma, até mais!